todo mundo bolsonarista que tem contato com Jair Bolsonaro, há meses, sai desse contato com o seguinte texto: Bolsonaro está doente. Bolsonaro soluça permanentemente. Bolsonaro não dorme, tem um sono picotado. Bolsonaro é frágil. O discurso da fragilidade de Jair Bolsonaro tem como impacto, primeiro, a fragilidade da sua condição de líder. Se a fragilidade de Bolsonaro comprovada, certo? Bolsonaro sob paranoia, com confusão mental, lançando um ferro quente contra... Rasgadeiro não rasga, né? Ferro quente contra a tornozeleira eletrônica. Essa circunstância de fragilidade da saúde. Se ela tem o condão para que ele não vá à Papuda, se o tira da Papuda e teve, portanto, a capacidade de mantê-lo na Polícia Federal, essa é a mesma fragilidade que põe em xeque a sua liderança. Ninguém aqui... Eu adoro essa rapaziada. Onde o jornalista estudou direito? Depois eu te conto, irmão. Onde eu estudei direito. Adoro essas carteiradas. Onde estudou direito para estar falando? Eu sou a favor de que todo mundo possa fazer jornalismo. Tá? Falar e fazer jornalismo. Tá? Sou contra a reserva de mercado. Mas depois eu te conto onde eu estudei direito. Tá? É maravilhoso. Essa mesma fragilidade que garantiu para Jair Bolsonaro, e sendo verdade a fragilidade, eu acredito que sim, eu vejo, mas também compondo uma estratégia de defesa para que ele ficasse... Essa mesma estratégia que garante que ele fique na Polícia Federal é a que, como consequência política, o fragiliza, que põe em xeque a sua liderança. Eu não tenho dúvida de que Jair Bolsonaro é e será grande eleitor à direita para 2026. Mas a sua liderança está em xeque. Com textos, discursos variados, em tons variados, os seus próprios aliados. Aliás, é um dos fundamentos da dissidência que Eduardo Bolsonaro lidera. Eduardo Bolsonaro é um dissidente. Dissidente do pai. Já fizemos longos programas sobre isso. Eduardo Bolsonaro abriu uma dissidência. E um dos fundamentos para a dissidência eduardista, para o bolsonarismo eduardista, passa por aí. Bolsonaro sequestrado, Bolsonaro sem condições de ler o cenário, Bolsonaro fragilizado, Bolsonaro, em função da sua prisão, também um elemento de fragilidade objetivo. Jair Bolsonaro mal informado, tem um conjunto de fragilidade que põe em xeque a liderança de Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, chama atenção para uma incoerência aqui na constituição do discurso, porque você verá nessa gestão do pós-Bolsonaro e em função de os filhos, né? Agora o porta-voz é Flávio. Diante da fragilidade, uma das reações dos filhos é tentar segurar a rédea da direita, manter o controle. Então você escuta o Flávio falar, mas não é apenas Flávio. Tem sempre aquele preâmbulo, que é o seguinte: o candidato a presidente, nosso candidato é Jair Bolsonaro. Vocês veem isso? Nosso candidato é Jair Bolsonaro. Cada um vai construir essa alternativa de uma maneira. Eduardo Bolsonaro não considera essa hipótese. É Jair Bolsonaro, não sendo Jair Bolsonaro, ele ou Flávio. A construção sempre, de todos, sempre passa por Jair Bolsonaro, o candidato. E na hipótese em que não possa ser Jair Bolsonaro, ele é o que vai escolher. Eu estou dizendo aqui que até para ser ele o apontador, o que escolhe, a situação é frágil. Porque alguém que tem confusão mental, paranoia, que planta-se aqui e acolá, imaginou que pudesse haver uma escuta na caixinha da tornozeleira eletrônica. Alguém que mete o ferro quente na tornozeleira eletrônica. Objetivamente, desculpa, fico pensando eu sobre essa liderança. Fica em xeque a capacidade dessa pessoa discernir. Mas eu vou além aqui, nessa questão, que é uma provocação. Como é possível que, ao mesmo tempo, Bolsonaro seja o candidato da direita, porque é esse o discurso. Bolsonaro é o candidato, 2026 é Bolsonaro. Aliás, até o discurso que Flávio insiste, única bandeira, única pauta da oposição é a anistia. Quer dizer que haveria uma mobilização em função da anistia para Bolsonaro, e aí levaria todo mundo junto, mas o foco é Bolsonaro, o objeto é Bolsonaro. Uma anistia para reabilitar como candidato
em 2026, Bolsonaro, esse que paralelamente é apresentado a todos nós como doente, como frágil. Quer dizer que aqueles que estão preocupados, é uma coisa ou outra, desculpa, é uma coisa ou outra. Aqueles que estão preocupados com a saúde de Bolsonaro e que exigem para ele um regime especial nessa prisão, e eu acho que ele, tudo bem, certo? Prisão na Polícia Federal, alimentação específica, pode-se levar comida para ele, cuidados específicos, atendimento médico. Esse é o mesmo cara que daqui a menos de um ano se lançaria uma campanha eleitoral, que iria para o embate, para debate, que faria campanha numa coisa ou outra. Então, vejam como há uma situação de cheque para o bolsonarismo puro sangue. Porque a constituição do discurso de fragilidade obriga a admissão de que Bolsonaro é carta fora do baralho. Por motivo de saúde que seja. Essa é uma questão posta aí. E não se iluda você. Eu faço aqui análise do discurso e análise política. Não se iluda você de direita. Todo mundo com todos os dedos, né? Com todos os cuidados. Foram lá para a reunião do PL, Flávio Bolsonaro porta-voz. Todo mundo já virou essa página. Todo mundo já virou essa página. É o título do programa de hoje. Frágil, Bolsonaro já cumpre pena e ex-sócios viraram a página. Os ex-sócios. Também de baixíssima comoção. Quem são os ex-sócios? A turma do Centrão bolsonarista. Os governadores da direita. Todo mundo já está em outra. E, objetivamente, a situação da saúde de Bolsonaro, apresentada publicamente por todos os lados, formalizada para que tenha condições especiais na prisão, isso corrobora as condições para a superação a Bolsonaro. Isso é a própria expressão do pós-Bolsonaro. Está todo mundo nesse lugar. Todo mundo está nesse lugar, se organizando agora. Há uma óbvia pressão, para que, diante dessa situação, a situação é essa. Bolsonaro está preso e doente. Não poderá ser candidato. Para que ele aponte o seu candidato. E ainda tem implícito o seguinte, para que, acho um exagero, mas para que aponte o seu candidato logo, porque o tempo, eu acho que isso é um exagero, mas é o que se sugere, o tempo fará com que o apontamento dele perca força. Lembrando que, vou citar aqui isso sempre, ainda que Jair Bolsonaro, Flávio, por exemplo, Flávio obedece Jair Bolsonaro, certo? Flávio vai para onde Bolsonaro mandar. Mas ainda que Bolsonaro venha agora e diga, também a sua situação de fragilidade alimenta essa dissidência. Ainda que Bolsonaro disse, meu candidato é Rodrigo Velasco 514. Meu candidato é Lúcia Fonseca. Meu candidato é Miguel Martins. Meu candidato é Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro chegou num ponto de não retorno. Eduardo Bolsonaro, em função disso, desse cenário também, abriu uma dissidência. Ou melhor, ele expressa a existência de uma dissidência. Será uma surpresa muito grande se, havendo um indicado de Bolsonaro, Eduardo recomponha. Pode acontecer. Mas tudo agora se orienta em função do pós-Bolsonaro, há algum tempo, do que virá em função disso daí. E os seus familiares todos se organizando para a manutenção do controle da direita. As reações de Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos os Bolsonaro, mais ou menos sangue Bolsonaro, ou sangue Bolsonaro nenhum, todo mundo, nesse momento, digamos assim, no bolsonarismo puro sangue, se articula para manter o controle da direita. Não me parece que seja controlável.